Boa tarde. Sejam bem-vindos à 20ª jornada do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos Rio, Comum em Transe, Psicanálise, Neoliberalismo e Insubmissão. Uma vez que seguimos respirando através de nossos sonhos, pretendemos continuar os debates da jornada passada, sonhar futuros, ou nos deixar respirar, ou nos deixar existir, transitando por outras vias. Uma questão se impôs: como sonhar futuros que não fosse apenas por resistir à falta de ar? A partir do tema do comum, se pretende imaginar novos mundos possíveis, novas formas de engajamento e participação coletiva, considerando não só o campo ético, como também o político. É bom que se diga, antes de mais nada, aqui nas bandas do Além-Mar, nós, psicanalistas, também estamos engajados numa política de partilha do comum. Inicio essa fala reconhecendo uma dívida que nós, um pequeno grupo de analistas do EBEP Rio, contraímos com um conferencista que vai participar desse encontro, Christian Laval. Dívida esta que favoreceu um movimento de emancipação de um grupo e não de submissão. Há exatos 3 anos, talvez por mera coincidência ou não, assistimos palestras de Pierre Dardot e Christian Laval sobre o tema do comum. Ao final do evento, instigados pelo tema e afetados pelos acontecimentos políticos da época, estávamos às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais de 2018. Então, ao final do evento, continuamos os debates pelas ruas do Flamengo até o Bar Lamas. Lá, já acomodados às cadeiras e aos copos, ao invés de haver apaziguamento, houve acirramento de nossos ânimos. A indignação e a revolta pela possibilidade de se eleger um puro representante dos porões da ditadura foi crescendo e nos perguntamos: o que fazer? Vamos ficar de braços cruzados, atados? Que movimento é possível diante dessa crise? Surgiu, então, a ideia de se organizar uma reunião com psicanalistas no intuito de se discutir o polêmico momento político e, quem sabe, criar ações de resistência àquela anunciada ameaça à democracia. Assim foi feito. Às pressas, um pequeno grupo de analistas organizou uma reunião que, para espanto de todos, conseguiu aglomerar em torno de 200 psicanalistas das mais variadas vertentes teóricas. Dessa forma, numa conversa comum de bar, surgiu o PUD, Psicanalistas Unidos pela Democracia, um coletivo que, no fazer comum, tenta, a duras penas, se manter para além da institucionalização e já comporta diversas ramificações na clínica, nas artes, em debates políticos, etc. O movimento de resistência à dinâmica do capital e à destruição avassaladora do laço social, da política e do meio ambiente que o neoliberalismo promove. Com essa introdução, se objetiva lançar a questão já lançada, como a psicanálise se entrelaça com esse tema tão amplo do comum.
por quais caminhos os participantes desse encontro vão pescar um comum em suas falas. Estando todos no mesmo barco, vamos começar pelos fuxicos das cabines, a nossa micropolítica, ou seja, a clínica psicanalítica. Desde sempre, Freud faz a indicação que já no nascimento apelamos aos gritos para um outro que nos ampare. Nos constituímos e existimos em relação ao outro e ao planeta que nos acolhe. Essa condição de desamparo não se sutura como muitos gostariam, e, por isso mesmo, a construção do laço social é um desafio permanente. Impõe-se a questão: em tempos tão sombrios, como construir esse entrelaçamento que é não só a garantia de vida, mas também do processo de análise? Uma das dicas encontramos nas palavras de Achille Mbembe em nossa última jornada. Segundo esse autor, para que haja em nossos dias a construção política do sujeito, nosso olhar deve se voltar para o corpo negro. Este que foi rejeitado pelos modernos funciona como um outro que sustenta as atrocidades neoliberais ou pretensões imperialistas atuais. É preciso dar espaço ao imprevisível. Temos que nos reconciliar com a ideia de um futuro sem garantia e sem promessa. É preciso revisitar os arquivos dos povos originários. A África, que foi rejeitada pelos modernos, é imenso reservatório de esperança, é país natal da humanidade. Ainda segundo o autor, ela teria, a África, experimentado potências catastróficas e aprendeu que a catástrofe não é evento que chega e parte. Ela continua e segmenta, e aprendemos a viver. Quando ele examina os arquivos africanos, ele vê corpos nos quais não há vida nem corpo, mas solo comum. Assim, definição de África é movimento. Nossas catástrofes cotidianas, o encontro com o real traumático, aponta para a urgência da abertura de novos arquivos, nos convoca para o difícil manejo da transferência que implica em movimento, dosagem de afeto, e não há garantias ou promessas. O risco de grandes tempestades sempre existe. Quem diria que encontraríamos um analista louco nesse barco? Ferenczi topou fazer essa viagem. Num para além do litoral, tenta-se discretamente jogar ao mar a figura do proprietário de si para se tentar criar outras formas de enunciação da experiência subjetiva que considere a produção do comum na afirmação de singularidades e diferenças. Essa perspectiva comporta, com certeza, um para além do referencial fálico que já se apresenta há algum tempo em falência. Convém lembrar do recente desfile de tanques de guerra enfumaçados, passando diante do Palácio do Planalto, que bem ilustram essa queda. Foi a festa dos cartunistas. Mas se esqueçam por um momento dessas lembranças esdrúxulas e pensem que há tanto mar que outras paisagens logo surgirão. Ingressamos na ordem dos excessos, tanto ar nos pulmões que se morre por falta de ar. Falta de ar do Covid ou falta de ar pelos excessos policiais. No entanto, pode-se adentrar numa aventura que nos leve para um outro mundo,
bem distante deste que foi construído sobre a colonização de vários povos, outro mundo que comporte uma política do comum, ou, em outra rota, que considera o sopro do vento, a perda do ar, como condição de possibilidade da construção de uma comunidade. Um nome pomposo, estultíferas naves contemporâneas, para falar de algo comum em nossos dias. De nau dos loucos, ingressamos em uma nova ordem, a nau dos imigrantes refugiados. Em que medida a leitura da psicologia das massas auxilia na compreensão dos atuais projetos totalitários? Mais do que nunca, a afirmação de Freud que não há diferença entre psicologia individual e psicologia coletiva surge como convidado imprescindível ao debate contemporâneo. A aposta na literatura como ruptura com a pasta embranquecedora é outra rota das estultíferas naves. A canoa não pode virar. Acreditamos nesse barco, não só porque somos criativos, mas também porque são os povos indígenas que nos guiam. Estamos misturados com eles, não em fusão, mas no encontro dos diferentes em um solo comum. Há que se achar um porto seguro que possa acolher esse excedente populacional. A psicanálise tem responsabilidade nessa empreitada. Quais as implicações éticas desses encontros dos diferentes? Como favorecer a formação de um comum que nos apresente formas criativas de existir e de partilhar desse lugar comum que é o planeta? Nós, psicanalistas, bem sabemos que um eu alheio à natureza que o cerca provavelmente ingressou num delírio narcísico e sofre. Seguindo assim, com certeza a canoa afunda. Mas navegar é preciso. A criação de novos laços parentais também é preciso. Como conciliar o atravessamento da mercadoria na tempestade com a manutenção da vida? Como engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade? Parafraseando o poeta. Como abarcar as novas tecnologias reprodutivas sem ser capturado pela lógica mercantilista? Enfim, de fazer emergir o desejo de comunidade e o desejo de experimentar o radicalmente outro. Como dar a ver algo que não se deixa ver, ler ou escutar? Esses foram alguns dos peixes que conseguimos pegar nessas travessias. Acredito que muitos outros serão pescados por vocês. Mesmo que haja conversa de pescador, não tem importância. Bem sabemos que fantasiar é preciso. E agora, vamos aos agradecimentos. Agradecemos a todos vocês que nos assistem pelo engajamento e força na proposta política do EBEP. Agradecemos aos nossos ilustres convidados externos, conferencistas e participantes de mesas. Agradecemos aos membros do EBEP, conferencistas, participantes de mesas e mediadores. Agradecemos à produtora Atrevo, na pessoa de Bruna De Caro, pelo trabalho de divulgação. Agradecemos a Alberto Goiena e equipe pelo trabalho de tradução. Agradecemos a Eliane Campos, nosso suporte webinar. Agradecemos a Guilherme Hertal pelo trabalho de identidade visual arte.
Agradecemos a Roberto da Silva Gomes, nosso assistente administrativo. Agradecemos a Cláudia Zucaro, nossa batalhadora assistente da diretoria e sua equipe pela produção do evento. Agradecemos ao grupo de redação da ementa da jornada, Bruno Siniscalchi, Leila Ripoll, Luiz Paulo Martins, Luciano Dias e Natasha Helsinger. Agradecemos à comissão da jornada, nas pessoas de Ana Beatriz Lima da Cruz, eu, Bianca Cortes, Bruno Siniscalchi, Camila Lacerda, Gabriela Fonseca, Leila Ripoll, Luciano Dias, Luiz Paulo Martins, Natasha Helsinger e Pedro Catapã, por todo o investimento na organização desse evento. E, por fim, agradecemos a todos os membros do EBEP Rio, que, num trabalho comum, constroem esse evento. Nós mediamos, nós traduzimos textos, nós participamos de backstage, nós organizamos grupo de sala de zap, enfim, são muitos os trabalhos e todo o EBEP tem um grande prazer de construir essa jornada para todos nós. Antes de finalizar, eu gostaria de convidá-los para a conferência da Anne Pellegrini a seguir dessa abertura. Obrigada e boa jornada.